Estamos aqui em pleno fronte contra esse desmanche, contra esse desmantelamento, né? Contra essa descaracterização e contra essa tentativa de revisionismo da nossa própria cultura. E quando a gente fala em cultura, eu gosto sempre de repetir que cultura não é aquilo que a gente vê na Folha Ilustrada, né? Quando se fala em cultura, a gente não está falando necessariamente de um menu de peças de teatro, ou de filmes no cinema, ou de exposições. Isso faz parte da nossa cultura. A cultura é uma coisa muito mais ampla, é uma coisa que é feita o tempo todo, portanto, equivoca-se bastante quem fala que esta pessoa, por exemplo, né, essa pessoa não tem cultura, porque a gente não tem cultura, cultura não se mede, né, cultura, da cultura se faz parte. Né? Por que eles temem a arte? Porque é uma maneira de poder, porque no fronte de muitas brigas sociais estão os artistas. Eles temem os artistas. O que é arte? O que a gente está chamando de arte? O que a gente está chamando de movimento artístico? O que a gente chama de arte periférica engloba essa tia que costura? Coloca essa senhora que faz o vagonite? O quanto a gente tem desdobrado do que é opressão, né? Fiquei pensando aqui no teatro do oprimido, e aí quando começa ali um lugar da história, dar voz para o oprimido, né? Tirar do opressor e a história ser contada pelo oprimido, né? E aí agora a gente já está desdobrando isso num outro lugar, que é o teatro das oprimidas, né? A gente traz no plural, a gente pensa em gênero. Fico pensando interseccionalmente, né? Onde que os acidentes que a gente sofre, eles se encontram em qual avenida, né? Então, tento aí amarrar de forma interseccional esses acidentes, entendendo que é junto que a gente transforma essa realidade, lutando contra a desigualdade que afeta a todos os corpos periféricos e periféricas. São sintomas da crise colonial, né, que faz de tudo para espremer, né, quer espremer, né, o povo, né, a população, as diferenças, quer nos sucumbir na miséria da sua gestão, né, estatal, e tem a efervescência cultural, a efervescência dessa multiplicidade de vozes. E a pesquisa é você, a sua vida é a pesquisa. O que você lê, o que você não sei o que você é, entende? Uma pessoa negra, uma pessoa de periferia, uma pessoa trans, toda vez que ela sai do lugar que ela está no fronte. Ser negro, ser trans, já é um lugar de fronte. A nossa corpa, né, nosso corpo no mundo já é um fronte, né? E óbvio que toda a nossa produção ela passa por isso, ela passa por todas as questões que atravessam a nossa existência, né? Só pelo fato da gente existir no mundo, né? Enquanto pessoas trans, enquanto pessoas gênero dissidentes, enfim. Lendo sobre Brecht, e eu me sentia completamente invisível com um bebê, que era o Davi, no camarim. E eu falava assim, será que a gente está lendo a mesma coisa? No meu TCC eu falo disso, né? Como que a prática, como que a vivência, o processo histórico interfere na compreensão. Então, o que a gente está estudando e o que a gente está fazendo e qual está sendo a nossa prática de postura artística diante da vida. Pensando nessa criação e pensando na diluição da noção de arte, né, e tudo que Heraldo trouxe também em relação ao racismo estrutural, né, então a violência colonial, né, a expropriação da nossa força criativa, tanto para levantar edifícios, né, quanto para cuidar de uma família, como fazem muitas domésticas, né, babás, enfim, geralmente mulheres negras periféricas, que exercem esse tipo de trabalho, né, a herança da mucama, né? Então, a arte está aí, a arte está na comida que é feita todos os dias, e quando a gente identifica
essas mães, essas mulheres pretas, essas pessoas todas, como alguém que está produzindo algo que é de um cuidado fundamental, né? Estou trazendo isso aqui para a gente complexificar um pouco os valores do que a gente entende como arte. Então eu me incomodo muito com esses teóricos do teatro que tem a verdade absoluta, que vem com a verdade absoluta, e isso afasta. Quando vem com essa verdade absoluta de Brecht, a verdade absoluta de Marx, a verdade absoluta de todos os teóricos acadêmicos europeus, que é o que a gente escuta mais na academia são teóricos europeus, enfim, me incomoda muito essas pessoas que não se ressignificam aquilo, em que a teoria não reverbera, eles só reproduzem da boca para fora uma teoria, um livro, uma expressão, e a gente está falando de reverberação. Para mim, eu acho que talvez uma prática decolonial é ouvir os mais velhos. Eu vi a minha mãe depois de uma obra que eu chamo de uma obra artística, que a gente chama de uma peça de teatro, que é o que eu, na minha pretensão dos meus 20 e poucos anos, faz, e fala, isso é uma peça de teatro, né? E tal. Aí minha mãe assiste e fala assim, eu não entendi muita coisa, não. Me lembrou Tio Cílio e Tio Dudek, e aí eu vou ouvir aquilo. Isso, para mim, é uma prática possível da decolonialidade. O meu tio Sila, meu tio não, tio de minha mãe, tio Sila e tio Dudeca, eram responsáveis pela festa de Reis, em Pau d'Alho, no interior da Bahia. Então eu sou de uma família de artistas que organizava a festa de Reis, na cidade de Pau d'Alho, no interior da Bahia. Sabe quando eu descobri isso? Quando eu estava apresentando uma peça com pele, em que eu subia em uma escada e fazia um personagem, e minha mãe, na plateia, assistiu e lembrou. Ela lembrou que ela tocava pandeiro na festa de Reis. Ela lembrou que os meus tios, cantavam na festa de Reis. Ela lembrou que os meus tios organizavam a festa. E aí, quando eu cheguei em casa, ela me contou a história. E aí ela falou, você veio de uma família de artistas e por isso você é um artista. Não porque você começou a estudar o teatro. De tentar inserir uma arte europeia, um formato de fazer teatro, um formato de fazer arte que é extremamente europeu. E quando a gente escuta, quando a gente abre os nossos ouvidos para outras formas, outras potencialidades de arte, a gente começa a perceber que nossa raiz, nossa ancestralidade, ela é puramente de arte. Quando a gente começa a pensar, tá, cansei de ficar só me defendendo, tem uma reação. E aí, é nessa reação que a gente vai do protagonismo. Porque sempre foi do centro para a borda, agora vai ser da borda para o centro. Começou um consumo de arte periférica pela sociedade. Eles consomem música de pessoas trans, eles consomem músicas de pessoas negras, mas não querem a gente na sala do jantar. E nessa ferida, a gente teve a oportunidade, não só nessa ferida, né? No processo de tentativa de cura dessa ferida colonial, a gente teve esse grande levante que realmente trouxe uma qualidade substancial mesmo, em termos de discussão e de percepção, né, aqui no Brasil, sobre nossa condição, enquanto pessoas racializadas, enquanto, enfim, gênero, enquanto tudo, né, que compõe esse Brasil violento. E nessas, por mais que a gente esteja vivendo um momento de um fascismo declarado né, e de um grande... Dizem que é um retrocesso, eu não vejo como um retrocesso, acho que é um processo histórico mesmo do capitalismo, é isso mesmo, né? Retrocesso enfim, essas forças sempre estiveram aí à espreita, né? Digamos assim, há 500 anos, há mais de 500 anos, elas estão operando aí à espreita de botar as mangas de fora. E aconteceu porque a gente se levantou, né? Porque a gente não tolerou. Me incomoda e me balança, sabe? Ferve por dentro, fala, não, é preciso fazer alguma coisa, preciso me mexer para algum lugar, preciso
pensar justamente em como apagar esse incêndio, né? Como pensar, porque a gente sabe que ligar a mangueira de casa sozinha não vai apagar nada, né? E fico pensando que eu acho que a primeira coisa é identificar de onde vem o fogo, né? Como todo mundo aqui que tem essa sabedoria periférica tá entendendo que o bafo é outro. A gente faz a roda girar. A gira vai girando e vai subindo, né, lá para nossa ancestralidade. Não é esse individualismo do homem branco de ser a estrela, não é sobre isso, né? É sobre fortalecer a nossa comunidade, é sobre enriquecer as nossas comunidades de diversas formas. Quando a gente está numa comunidade, que todo mundo está cantando, que você nasce e você tem uma música que é sua, que te ensinaram logo de pequeno, que é o seu espaço de reconhecimento de si, da sua própria comunidade. Cantar ali é como respirar, né? Então, não teria um professor de canto, porque você estaria quase como... Deixa eu te ensinar a respirar, então, né? E eu acho que está nesse lugar do fragmentado, desse lugar colonizado que a gente habita, que a gente vive, que é isso, é uma escola de canto, é uma escola de teatro. Que na natureza não tem aqueles que fazem a cultura e aqueles que assistem, né? Todos os passarinhos sabem cantar. Não tem aqueles que vão fazer e aqueles que vão pagar para aqueles que sabem fazer. Esse senso de comunidade era tão aflorado, e desse senso de comunidade tinha tantas coisas que eram artísticas, e que a gente, conforme foi passando o tempo, a gente foi se individualizando, e a gente foi perdendo esse senso de comunidade, esse senso de escuta coletivo. Porque quando existe arte, e tá tudo certo. Tá tudo certo pensando que a gente tem essa liberdade, já está nesse lugar. Então essa galera fica fazendo essa arte colonizada, que está servindo a esse sistema, está tudo errado. É um outro lugar aí, é um outro lugar de fronte que a gente está caminhando para aí. Tem muita gente que fala assim, né? Uma pessoa fala, não, porque tinha uma discussão sobre questões raciais, e a pessoa fala, não, mas eu tenho uma casa, mas eu ganhei de herança, mas assim, eu não estava lá. Eu não... Aquele discursinho furado, né? E aí eu falei assim, tá, né? Assim, foram os meus ancestrais que fizeram isso, eu não fiz, eu não tenho culpa. Aí eu falei assim, só que você precisa parar para pensar que você vai ser ancestral de alguém já já, entendeu? E aí talvez a pessoa lá na frente vai falar, então, mas então, a minha ancestral ganhou de outra ancestral e ela não fez nada, mas a culpa não é minha. Você tá no final, então vai ficar esse negócio girando até quando? Por isso essa coisa que eu tô falando do antirracismo, e vai além disso, né? De pensar assim, que tipo de ancestral você quer ser? Que tipo de ancestral você quer?